E eu vou perder um slide para falar quem eu sou, depois eu vou para o assunto em si, tá? Eu trabalhei muitos anos na indústria automotiva, exatamente 17, 18 anos, né? Eu sou o tipo do profissional que nasceu off e virou on, né? Por uma questão de necessidade. Quando foi em 2003, 2011, com a crise automotiva, a gente teve que fazer um handover do que a gente chamava de mídia offline para on. E foi a partir dali que eu acabei mergulhando nesse mundo, né? Há 2 anos atrás, a Sky me chamou para gerenciar e montar ali, estruturar a área de marketing digital deles, e desde então trabalho lá. Eu também, nas horas vagas, sou professor de algumas escolas, como a Lemonade School. O E-Commerce Brasil, né, agradeço pelo convite, me chamaram para explicar um pouco ou passar para vocês alguns learnings, né, em relação à sala de performance da Sky, né? Só que antes de eu passar esses learnings, eu queria mostrar para vocês o porquê que nós montamos uma sala de performance, tá? Isso foi uma ideia que surgiu ano passado. A sala está rodando praticamente, eu acho que há 7, 8 meses, tá? Mas a real razão disso são 3, tá? Primeiro, que a Sky ela quer ter uma autonomia na compra de algumas pilastras de mídia digital. Exemplo, search. Então, a gente acredita que algumas verticais ali de mídia, nós podemos ser proprietários, ou pelo menos ter uma autonomia nessa compra e nessa otimização. Isso significa que existe um pensamento dentro da empresa, que ele ainda é um pouco superficial, de que determinadas responsabilidades, por exemplo, de uma agência, talvez poderiam estar de plena propriedade da empresa. Isso é só um mindset, não é uma realidade, tá? O segundo objetivo de ter montado a sala de performance foi por uma questão de segurança e também de propriedade dos nossos dados, né? Hoje, acho que uma parte de vocês deve comprar, a exemplo, mídia programática, e muitas vezes, não querendo falar de brand safety, coisas desses gêneros, mas muitas vezes a gente não sabe qual que é a origem ou mesmo qual que é o retorno desses dados. Então, uma das intenções nossa é, com essa sala de performance, ter essa propriedade, ter esse conhecimento mercadológico digital dentro da própria empresa. E o terceiro motivo, que é o mais relevante, é que existe, assim como em outros segmentos, em outros mercados, uma intenção de aumentar o share, ou pelo menos a participação das vendas, que no caso da Sky, até pelo menos 2 anos atrás, era grande no que diz respeito ao offline, ou seja, grande parte dos nossos canais de marketing, eles eram autorizados, revendedores, dealers, etc., e a gente quer aumentar o share de digital da empresa por razões óbvias, não só pelo comportamento do consumidor, mas também porque a rentabilidade de vender, por exemplo, uma TV por assinatura é muito maior dentro do canal digital. Tá? Então, por este motivo, nós montamos uma sala de performance. E aí o pessoal da E-Commerce Brasil falou, pô, vai lá, conta um pouco da sua experiência, né? O que você pode passar de takeaways para o pessoal do evento. Então, tem 2 formas de eu passar esses learnings para vocês, né? Então, a primeira forma seria eu dar uma de super-homem aqui, e eu já vi muitos dos meus próprios colegas subirem nesse palco aqui. Me lembro até, recentemente, um colega de um banco ou de uma seguradora, não me lembro, ele subiu num dos eventos aí de digital que tem no mercado, e ele explicou como é que funcionava a sala de performance dele. Na hora que eu olhei aquilo, eu falei, meu, what the fuck, né? O cara é o super-homem, né? Aquilo é a NASA, acho que nem a NASA tem aquela história toda. Fora que eu fiquei tentando fazer o cálculo na minha cabeça, pelo amor de Deus, será que realmente eu tenho uma sala de performance? Porque era tanta tecnologia, tanto equipamento, que eu falei, bem, estou longe disso, né? Eu vou ter que fazer muita palestra aqui para uma empresa um dia me contratar e eu fazer o maneuver de uma história, de um sistema, de todo esse barramento que o cara está mostrando. Então, eu quis fugir um pouco desse assunto, porque senão ia ser igual a todo mundo, né? Eu ia subir aqui, pagar de gatinho para vocês iam achar lindo, né? E ter uma sala de performance, trabalhar com performance digital não tem nada de bonito. Muito pelo contrário, né? Tem muita promessa, graxa, tá? É sangue. Então, eu decidi contar para vocês todas as cagadas que eu fiz.
Eu acho que, contando as cagadas, vocês vão aprender muito mais do que eu ficar falando aqui coisas muito bonitas, né? Vou parecer o pai da criança, e para o pai, o filho sempre é lindo, né? Então, eu decidi aqui mostrar os 13 erros que eu cometi desde a época da Citroën, quando a gente começou a falar de sala de performance, tá bom? Se eu for um pouco esdrúxulo nos meus palavrões, vocês me param, pô, para com esse negócio aí. Então, vamos lá. É tipo uma Marie Claire, sabe? 13 lições para vocês montarem, 13 lições para vocês não fazerem as mesmas merdas que eu fiz, tá? Então, a primeira, quando eu quis montar uma sala de performance na Citroën, a minha mentalidade era muito de que sala de performance era programático. Até porque é o seguinte, eu já estava há um bom tempo em digital, mas eu garanto para vocês, muitos líderes de marketing de grandes empresas se intitulam lá, digital. E eu vou me colocar nesse balde, tá? Mas não entendem porra nenhuma. E há 3, 4 anos atrás eu achava que eu entendia. Né? Porque eu sabia a nomenclatura, o que é uma DSP, o que é uma SSP, o que é uma trade, o que é um afiliado. Então, quando você olha um desenho desse, por exemplo, esse é um desenho muito clássico do mercado, né? O IAB, ele tem até um videozinho que mostra como funciona todo um sistema de programação. Eu tinha a ideia de que aquilo era uma sala de performance. Putz, eu vou montar uma sala de performance, eu vou colocar um pessoal de mídia lá e nós vamos trabalhar com um sistema de programação completo. Puta, vou colocar uma DSP, vou colocar um otimizador, vou colocar um Data Analytics. Puta, do caralho, né? Bem, fail, né? Não tem nada disso. Até porque entender como é que funciona o sistema programático vai muito além do que é a própria sala de performance. E, claramente, a sala de performance não tem absolutamente nada a ver só com tecnologia. Então, eu acabei fazendo na época, isso foi um bom teste, eu juntava a minha agência, que na época era a Havas BTC, e nós chamávamos vários fornecedores e vários parceiros de mídia para conversar mês a mês. Aquilo era muito qualitativo dentro do framework que eu tinha com a agência todos os dias. Mas eu intitulava aquilo de uma sala de performance, e não era. Estava longe, né? E aí, outro erro que eu cometi, depois de ter percebido que a programática não tinha relação direta com a nomenclatura sala de performance, é que, para montar uma sala de performance, eu preciso ter um full stack, né? Então, isso já na época da Sky, eu e o meu chefe, nós começamos a fazer uma peregrinação no mercado e perguntar, quem tem uma sala de performance, né? Pelo menos quem sobe lá no palco de evento e fala, putz, eu tenho uma sala de performance, e mostra toda a estrutura. E nós rodamos 3 ou 4 empresas. E o grande recado que essas empresas passaram para nós é, olha, vai com calma, né? E a gente chegava nessas empresas já com um portfólio gigante de full stacks. Todos vocês conhecem, grande maioria desses full stacks que existem no mercado, certo? Adobe, Oracle, Tail, aí por diante, né? O próprio Google tem, muito bem. Vocês também conhecem os valores, né? Então, nós chegávamos com aquela esperança de tomar uma decisão de que, putz, qual é o full stack que nós vamos adquirir? Então, a gente visitava essas salas para entender o que você usa. E aí, o pessoal mais maduro em sala de performance, vou pegar um caso, o Itaú, que é muito maduro, né? Eles têm várias salas de performance, eles olhavam assim para a nossa cara assim, mas por que você quer esse negócio? Me explica um pouco da maturidade da tua empresa em relação a ter uma sala de performance. Então, na hora que a gente começava a conversar com esse pessoal, eles falavam assim, tá louco. Não tem o porquê você começar uma sala de performance com um full stack. Até porque é público, né? Eu não teria condições de pagar a partir de 2 milhões a 4 milhões de reais, algo que eu não tinha a mínima ideia nem se a minha empresa ia aceitar de uma forma correta. Então, nós descobrimos que a sala de performance não tinha, no cerne da questão, na sua essência, nada a ver com tecnologia. A sala de performance ela é um framework, é um mindset. E a tecnologia ela pode ser claramente utilizada com muito potencial, mas quando essa equipe na sala de performance tem uma maturidade para realmente liderar essas ferramentas, tá? Então, ali foi um grande aprendizado, né?
Outra coisa também que eu cometi foi, então vamos fazer o seguinte, já que eu estava com uma angústia, né? Eu queria ter a NASA. Pô, caramba, como é que eu posso subir num palco de um evento aqui, dizendo que, pô, sou um cara de marketing digital e não tem a NASA comigo? Não. E eu falei, vamos pegar otimizadores, né? Uma grande parte das empresas de serviço tem como mix de mídia e conseguem extrair uma grande parte dos resultados de sales através de search. Search é uma ferramenta muito importante para nós, assim como o Facebook é. Mas o search, historicamente, hoje é uma ferramenta importante para o setor de TV por assinatura. Quando eu digo search, não preciso dizer o nome, a gente tem um monopólio, certo? Por várias razões. Então, nós fomos atrás, porque como é que eu não poderia ter um emo da vida ou coisa do gênero? Então, nós fomos atrás de alguns otimizadores. E aí foi uma luz, né? A gente começou a verificar os otimizadores. Eu ainda tenho, né? A gente tem um CEO que ele é extremamente analítico, estatístico e pragmático. Ele falou, tá, então, você quer colocar isso aí? Quanto é que esse otimizador vai comer da nossa verba de mídia? Sei lá, né? Aí na hora você fala, puta, eu vou ter que dar uma resposta para não me fuder muito aqui, né? Sei lá, faz parte do grupo tal, a gente vai... 8%. Ótimo. Então faz o seguinte, volta para a tua mesa e me faz um cálculo de ROI. Aí eu falei, dançou, né? Como é que eu vou fazer esse cálculo de ROI? Eu comecei vai pegar quem faz a parte de orçamento, de pricing, quem paga a bonificação para o vendedor, para tentar descobrir se realmente aquele otimizador ia trazer um ROI. E aí, o Rocco, que é o meu diretor, falou assim, a minha percepção eu acho que nós estamos indo para o caminho errado. Eu acredito que a gente tem uma grama muito alta. E eu acho que se a gente for na sala de performance, através de uma conversa entre as equipes, e olhar a fundo todas as tecnologias que a gente usa, talvez a gente consiga ainda cortar muito a grama. E foi exatamente isso que aconteceu. Só para vocês terem uma ideia, antes da gente imaginar montar uma sala de performance, a Sky tinha um otimizador. Eu não vou falar para vocês qual era, mas era um dos bons, tá? Um dos bons. E nós tínhamos um CPL, eu vou usar números falsos, senão vão me vão mandar embora aqui por questões de compliance. A gente tinha um CPL, por exemplo, de R$14, com esse otimizador rodando há 2, 3 anos. E aí nós instalamos a sala. Nós pedimos para uma equipe de mídia da Miro, que é uma das agências que hoje atua dentro da sala de performance, para que ela pudesse, então, fazer um trabalho de diagnóstico assim, do básico. Sabe o que é um básico de search? Você vê palavra negativa até renomear a campanha, aquelas coisas, para ver se a gente conseguia o quê? Cortar a grama. E lá no final vou mostrar o resultado para vocês, mas é impressionante o resultado. Sem nenhum otimizador. 0. E qual foi a regra que a gente implementou? Nós vamos, então, trabalhar na mão, extrair o máximo que uma ferramenta, por exemplo, como o AdWords, ou até mesmo o Power Editor, ou até dashboards, ou ferramentas que vocês disponibilizam através de trades, de retarget, etc. Vamos cortar bem a grama para ver até onde a gente chega. Quando a gente chegar no mínimo, e nós vamos saber disso aí a gente chama uma empresa de otimização, e a gente vai calcular se o tanto que ela for pegar da nossa verba, 8%, 6%, no CPL ou até no CPA, que é o mais importante para mim, porque também aqui é estranho falar de CPL, né? Porque nem sempre o CPL significa algo. Às vezes eu pago um CPL de 12, mas eu tenho uma conversão gigante. E um CPL de 5 não vende nada. Então, vamos ver quanto é que eu consigo extrair dessa ferramenta para realmente ver se no CPL e no CPA eu consigo reverter os 8%, e aí claramente o ROI tem que ser em torno de 12 ou de 13%. Tá? É exatamente nesse momento que nós estamos agora, 2 anos depois. Tá? Muito bem. Qual que é o quarto erro? O quarto erro foi que nós começamos a sala de performance com um mindset correto, que era coisa de, nós estamos falando de um framework. Como as nossas agências vão trabalhar. Só que nós esquecemos de conectar alguns pontos. Eu estou falando isso 2 anos atrás, nós estamos resolvendo isso agora. Tá?
Quais eram esses pontos? Gente, é uma coisa fundamental de marketing digital. Quando você faz planejamento de marketing digital, ou trabalhar com mídia, claramente você tem que usar o quê? Um purchase funnel, né? Isso é bem clássico. Inclusive, eu coloquei aqui o mais virtuoso lá, que é da McKinsey, mas é só para pontuar aqui o slide, né? Mas o que acontecia? Eu tinha, dentro da sala de performance, 3 grandes players ali, Blinks, Amplify e Mirum. A Blinks, ela faz o gerenciamento ali da sala de performance. Eu tinha a Amplify fazendo todo o meu upper funnel, na casinha deles, e a Mirum fazendo o lower funnel. Só que em nenhum momento, durante 2 anos, nós paramos e pensamos, cara, será que esses caras estão tendo learnings? Ou será que eles estão realmente monitorando os KPIs de forma correta? E aí a gente foi verificar, e a resposta foi, não, os caras estão. Por sinal, estão até melhor. Está cheio de dashboard lá, está bonito pra caramba aquela sala. Só que nós não monitorávamos os KPIs essenciais da sala. Porque qual que era a razão de juntar agências e agentes que trabalham com partes distintas do funil? Você ter uma compra de mídia, você ter um pensamento de digital focado em 100% do purchase. E o que estava acontecendo? A gente tinha uma agência que voltava para a casa dela, fazia o plano de mídia de upper, trazia os KPIs e eram agressivos, tá? Putz, olha, a sala é o máximo, né? Estamos conseguindo aumentar os KPIs de digital, de brand, aquela coisa toda, e nós tínhamos uma outra agência que também voltava lá e falava, putz, nós estamos melhorando o CPL, aquela coisa toda, cortando a grama, só que a gente esqueceu a essência. Eu precisava ter métricas que comprovasse que aquela união, que não é uma coisa fácil, juntar todo mundo numa sala, na teoria é muito bonito, você falar, vamos juntar todo mundo numa sala, né? É lindo essa teoria, mas no dia a dia não é fácil. E aí você precisava desses KPIs, e nós nunca paramos, nós paramos agora, há 3, 4 meses atrás, e nós decidimos então criar os KPIs, onde faziam as conexões de todas as etapas do funil. Então nós realmente criamos ali um dashboard específico para o middle funnel. Porque você imagina o seguinte, eu tenho lá uma campanha de masthead no YouTube, e eu vou trazer ali no mínimo 30 milhões de views e vou conseguir 500 mil pessoas de lista. O que eu faço com essa porra? Era assim. A gente olhava os números de upper e de lower de forma separada e a gente via um crescimento, só que a consequência do que entrava no upper e o que saía no lower, a gente não monitorava. Então, nós paramos e claramente falou, a gente não pode ter uma sala onde a gente não tem os KPIs e essas conexões corretas, né? Então, hoje, existe um top-down ali, uma regra de qualquer coisa que é visto e trabalhado na sala, a gente tem que pensar no purchase de uma forma completa. E aí vem essa história aqui, que é o plano de mídia, né? Eu aprovava o plano de mídia separado também. Então, a agência sentava com a gente na sala, tinha uma regra que era tudo discutido na sala, só que quando você aprovava o plano de mídia de upper ou de lower, ele estava muito bem pensado para o upper e para o lower, mas não para o todo. E aí o cara assistia e falava, puta, tá legal esse mês, não sei o quê. E agora existe, né? Isso também é uma... Aí é que eu posso chamar de learning para vocês. Existe uma regra lá que assim, a gente só aprova plano de mídia conjunto. Então são 3, 4 agências, elas têm que mostrar para a gente o plano total. Porque pelo menos você força o cara a pensar, essa ação que você vai fazer aqui, isso realmente vai trazer, por exemplo, listas de remarketing para eu trabalhar aqui? Porque no final, já que existe essa obrigação da gente... Perceba que eu usei a palavra obrigação, não prazer, né? Se existe essa obrigação de eu fazer a união de tudo, então eu quero discutir com você o que você vai trazer. E é importante, porque o cara fala assim, olha, aquele masthead custou caro, muitas pessoas visualizaram, mas ele não gerou nenhum lead a mais. Então nós separamos, né? Inclusive nós temos hoje KPIs referentes unicamente às listas de remarketing para que a gente possa ter uma visão completa. Outro erro, eu estou com o meu pessoal de BI aqui, não são vocês, tá? É a liderança de BI da sala. E aqui eu vou só descrever uma situação que todos vocês conhecem. A gente tem um gap no mercado, né? Você lembra aquela época que faltava engenheiro, advogado? É isso, agora nós não temos BI, né? E já tentamos de tudo, até trazer gente de banco. Então, o que acontece? Existe hoje 2 tipos de BI.
E o BI que nós tínhamos, que era a priori uma liderança da sala, era um BI que ele entendia muito bem de fazer mashup de números, tá? É o cara que manja pra caramba do Analytics, é o cara que extrai o relatório, o cara que faz o Excel. Só que faltava uma coisa essencial, que é esse segundo BI que nós não temos em grande quantidade no mercado, que é um cara que tem uma visão do negócio. E aí é diferente. Uma coisa é você ter um cara de BI que ele manja muito de Excel, manja muito de, por exemplo, tecnologia de Data Analytics, Google 360, ou você pega Adobe. Outra coisa é um cara que vai ver aquele número e vai falar assim, ó, isso aqui está errado. Eu acho que a gente tem que discutir com um cara de produto, de vendas, como é que a gente pode melhorar isso aí. Isso é muito difícil encontrar no mercado. Vocês vão encontrar bons estatísticos. Vocês vão encontrar boas pessoas que mexem com Excel, que não sou eu. Não sou. E talvez isso que seja uma forma de eu fazer essa crítica, porque a partir do momento que você contrata um cara de BI, o próprio nome diz Business Intelligence. Porque se o cara for entregar uma planilha com uma curva lá de correlação, muitas vezes eu não consigo traduzir aquilo. Eu falo, não, em business, me fala o que isso significa. Onde está errado? Então, isso foi muito difícil encontrar. Hoje nós temos, inclusive estou com um deles aqui, não levanta se não te contratam, fica aí, não sai daí, mas é um erro que a gente cometeu. Outra coisa que é bem simples é o Data Lake. Tá? É uma coisa óbvia, né? Se eu quero ter o ownership dos meus dados, se eu quero ter realmente todo o meu banco de dados ali, o conhecimento mercadológico dentro da empresa, é meio óbvio, Lulante, que eu tenho que ter um Data Lake próprio. Tá? E, além disso, o que acontece? Eu comecei, claramente, a sala com um Data Lake terceirizado. Eu tenho muita confiança, inclusive, na empresa que disponibilizava esse Data Lake para nós, até hoje. Só que o que acontece? Na hora que eu preciso extrair um dado, se eu não tenho, por exemplo, um web service ali, uma API preparada para que a outra agência ou os outros interlocutores possam extrair aquilo de uma forma rápida, eu demando muito tempo. E, gente, a sala, ela tem um mindset de ser o quê? Uma decisão rápida. Né? E aí, claramente, o Data Lake está terceirizado. Eu não posso entrar no Data Lake de uma forma assim e falar assim, posso entrar aqui? Não, porque tem dados de outros clientes. Né? Então, isso talvez seja um erro especificamente nosso, né? A minha estupidez, a minha ignorância, mas foi algo que, claramente, se um dia vocês forem montar, não tem como ter uma sala de performance sem ter um Data Lake próprio. Né? Senão perde um pouco o objetivo da sala, que é ter os dados concentrados na tua empresa e não disponibilizados no mercado. Outro erro, espaço físico. Aqui eu dou 2 recados. Primeiro, quando vocês forem montar a sala, já tentem montar no lugar que vai ser. E não foi o que eu fiz, por uma questão política. Eu tinha que montar a sala muito rápido. E aí, para conseguir chegar lá nas VPs e na presidência e falar, eu fiz, uma das soluções foi, vamos instalar essa sala em qualquer lugar a priori e vamos deixar ali. Nós fizemos isso aí, só que, gente, foi um caos. Porque na hora que nós fizemos a transferência da sala, muita coisa se perdeu. O resumo da ópera é que na hora que a gente colocou a sala onde ela está instalada hoje, que é ali na Maria Figueiredo, foi praticamente como se eu te começasse do zero. Tipo, aquele 2 meses que eu fiquei em outro lugar, se perderam. Esse é o primeiro ponto. Segundo, pessoas. Tem muita gente desnecessária na sala. Então, num primeiro momento, quando você vai perguntar para as agências, e a grande maioria das agências não tem essa expertise, os caras vão falar, vamos colocar atendimento, vamos colocar o cara de mídia, talvez um cara de criação, aquela coisa. Não façam isso. É claro, eu estou sendo um pouco egoísta agora no comentário, porque talvez para a empresa de vocês um cara de criação naquele momento seja importante na sala, mas no meu caso não. Então a gente começou, por exemplo, a sala com umas 20 e poucas pessoas e hoje, olhando de uma forma muito pragmática, você tranquilamente leva a sala com 15, 2 squads. Né? Então o espaço físico também é uma coisa importante, até porque se é um modo de trabalhar, se é uma forma de você ter uma harmonização entre as agências, você não pode ter um local onde tem gente, inclusive, achando que aquilo é um pain in the ass, né? Então a gente tinha, por exemplo, situações onde o cara chegava e falava assim, putz, eu tenho que ir para aquela sala, não aprendo nada lá, nada, né? Então a gente tem que deixar na sala aquelas pessoas realmente que vão contribuir para o espaço ali, para a troca de informações
do que muitas outras pessoas. Esse foi um erro crasso, né? Quanto tempo demora para levantar uma sala de performance? Então, quando você para pensar que é só trabalhar, né? É só colocar um pessoal de mídia, não sei o que, tal, vamos resolver. Eu achei que aquilo resolvia em 4 meses. Então, já garanto para vocês, em menos de 8 não rola. Então, se alguém pediu para vocês um dia, monta uma sala de performance, em 2, 3, 4 meses, não vai acontecer nunca isso aí. Por inúmeras razões. Não é colocar o pessoal lá dentro e pronto. Você tem toda a integração de dados, você tem computador, você tem muita coisa. Então, esse setup é uma coisa importante vocês entenderem, porque esse prazo, ele é obrigatório. Até para fazer os testes, se vocês forem fazer dashboards, demora também e vice-versa. Tá? Outra coisa importante, durante 9 meses, ou durante um bom tempo, nós não tínhamos dentro da sala vendas e produtos. Só marketing, mídia, né? E isso não é sala de performance. Ter uma sala de performance obrigatoriamente significa ter dentro da sala de performance um cara de vendas e um cara de produto. Quando nós incluímos vendas e produto dentro da sala, e quando eu falo dentro da sala não é full time, às vezes 2 vezes na semana só, porque também tem muito essa concepção de que sala todo mundo tem que estar lá dentro, aquela coisa trabalhando, nós tivemos um crescimento assim fantástico. Um learning simples. Nós jogávamos investimento, por exemplo, para click to call, gerava muito leads e pouquíssimo para o call me back. E o pessoal da sala falava assim, o cara não tem vazão na rede. Ele não aguenta receber estudo de lead. Vocês estão com um objetivo muito bom, é bonito ver no PPT lá, olha, o marketing gerando 10%, 12% acima do lead, mas aqui eu não consigo atender esses caras. Então, hoje, quem define o direcionamento da mídia? Vendas. Ela não compra a mídia. Ela nem cria estratégia de mídia. Não é nada disso, mas ela fala assim, olha, não manda para lá, porque lá não vai ter gente. Manda para cá. E eu, como marketing, não tenho condição de ver isso aí. Tem um cara de vendas para isso. O cara está no campo. E o cara de produto, quando não vende, a gente fala, puta, não está gerando lead. E o cara do produto olha e fala assim, pô, mas vamos então mudar a oferta. É uma coisa simples. Mas naquele primeiro momento, você não tem como saber isso aí. Então, a gente realmente eu posso dizer que hoje, há poucos meses, nós temos realmente uma sala de performance que essa equipe de vendas e produto tem ajudado muito a gente com isso. Tá? Outro erro, dashboards. Isso é aquela vontade de subir aqui e mostrar uma foto para vocês cheia de... né? Minority Report. Né? Olha, eu acho que a gente perdeu uns 2 meses para fazer uns 30 dashboards. Inúteis. 25 deles. Tá? Eu acho que tem que tomar um certo cuidado. Quando vocês forem montar os dashboards da sala de performance, monta 4, 5, 6 no máximo, aqueles que são relacionados aos principais KPIs. E à medida que as perguntas forem surgindo, você tenta respondê-las com dashboards. Mas não faça que nem eu fiz. Comecei com 20 e poucos, acho que até por uma questão de, vamos ter tudo aqui, se alguém perguntar aquela coisa toda, porque senão não rola, tá? Não dá certo. Então, meu conselho para vocês é, peguem poucos, aqueles principais, e à medida que a equipe vai ficando madura, vocês vão construindo novos dashboards, tá? Outra coisa importante, integração de dados, nós não tínhamos isso. E foi penoso. O que eu digo como integração de dados? Primeiro, nós não tínhamos a integração entre as agências, ok? Então, grande parte dos relatórios ou conhecimentos mercadológicos que ficavam numa agência, por um curto período de tempo, ela não passava para outra de uma forma automatizada, não tinha uma integração. E o principal, nós não tínhamos no começo uma integração dos dados de vendas. Então, assim, também não dá para você ter uma sala de performance sem você calcular claramente, ok? Quem é o player que está trazendo a quantidade de vendas X a um preço Y, tá? Porque é justamente isso o trabalho da sala. Você está comprando mídia para você ter uma alta performance e venda e você precisa saber claramente, olha, o fulano, o afiliado iBox me trouxe tantos leads, mas o cara converteu X vendas. Isso está me trazendo um CPA, de R$70, muito fora do que é normalmente na média da própria sala. Então,
percam tempo com isso aqui. Um dos motivos da gente ter começado a sala em 3 ou 4 meses foi justamente porque nós não fizemos a integração dos dados de vendas. E não é só integrar, não é chamar um integrador e falar assim, né, pessoal, pegar o pessoal de TI, vamos... Não, tem a quebra dos silos. Isso vai depender muito da empresa a qual vocês trabalham. A minha é show, né? Abre aí o banco de dados de vendas, quero pegar umas informações. Não é assim, não. Não é você chegar lá e falar assim, pô, posso dar o acesso ao banco de dados? Mas você está louco, né? Nem o CEO da empresa tem acesso ao banco de dados, de vendas. Então, existe todo um trabalho de conscientização, de união, de falar, nós somos uma única empresa, né? Então, a sala não é do marketing. A sala não é de vendas, a sala nesse caso aqui, no meu caso, a sala da Sky, né? Então, a gente precisa fazer essa integração. E último erro, resultado. Eu achei que o resultado vinha rápido. E não vem. Demora. Se você calcular que para você ter uma boa campanha de um único player de mídia, demanda às vezes meses, toda uma sala, até que você encontre as pessoas adequadas, ou até mesmo qual sistema você vai implementar na sala, isso demanda tempo. Então, caso vocês venham a criar um dia uma sala de performance, tenham essa consciência para não se frustrarem. O resultado, no começo, ele é um resultado muito mais de aprender como trabalhar com os outros, como é que eu posso aprender com o outro, do que literalmente trazer dados numéricos palpáveis e falar assim, nossa, olha só como a sala em 3, 4 meses trouxe resultado. Não acontece. Até porque é o seguinte, se vocês forem instalar uma DMP, todos vocês sabem aqui que uma DMP, incluindo toda a parte de setup e aprendizado, não acontece em menos de 6, 7 meses. Tá? Eu estou sendo aqui bem otimista, talvez realista. E detalhe, né? Para encontrar alguém que saiba mexer com a DMP ou com o full stack, é outra história. Uma coisa é você pegar o pessoal, desculpe se tiver alguém da área comercial aqui, tá? Mas eu estou contando uma verdade nua e crua. Quando você recebe um cara da área comercial de uma empresa de full stack, it's a fucking genius, até você assinar o contrato. Quando você precisa de treinamento ou manutenção, não é tão simples. Achar um profissional que realmente saiba mexer com aquela máquina, com aquela Ferrari, não é simples. Ah, deve ter. Tem empresa? Tem. Mas em que quantidade? Quem sabe realmente entrar numa DMP e fazer a coisa ali, ó? Não é fácil encontrar. Ok? Então, eu trouxe um pouco agora dos resultados. Isso é de um ano para o outro. Nós aumentamos em 133% nossas vendas digitais. Isto não tem só a sala de performance, ok? Isso tem algo que na Sky a gente chamou de transformação digital. Existe uma mudança, uma digitalização dos canais. Nós aumentamos em 177% o share de tudo que é vendido na Sky. Eu vou dar números mais precisos. Hoje a gente representa 35% de tudo que a Sky vende. Há 2 anos atrás a gente representava 9%. Eu tive uma diminuição do meu CPL de 20%, só cortando grama. Não tem otimizador aqui. É só pegando o pessoal, entra aqui, vamos fazer teste AB, melhora e aquelas coisas. E eu diminuí minha taxa de conversão. E eu vou diminuir ela mais ainda. Por quê? Porque hoje eu gero muito mais lead. Tem outros dados negativos. Eu já tive mês também onde eu tive um CPL mais, muito mais do que 5 pontos. Só que a minha taxa foi muito maior. Ok? Obrigado.